Revolução Industrial no século XVIII. Quanto mais intensa for a atividade industrial, mais gases como o dióxido de carbono e o metano são lançados na atmosfera. E o problema é que esses gases se acumulam. E para falar sobre esse tema, aquecimento global, eu recebo hoje no estúdio o médico e vereador pelo Partido Verde, Dr. Gilberto Natalini. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade para a gente estar aqui conversando sobre um assunto tão importante e também o nosso convidado. E recebo também o professor Tércio Ambrise, professor da USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, obrigado ao vereador por estar aqui. A primeira pergunta vai para você, professor. Quanto que a temperatura do planeta subiu desde o século XVIII até agora, no século XXI? Olha, a temperatura já subiu quase 1 grau. Grau. Somando esses últimos 110, 120 anos desde a Revolução Industrial. E ela tem tido uma média por ano de 0,6 graus. Então, na verdade, é algo impressionante. Então, isso tende a aumentar realmente uma quantidade muito, muito alta. Não, na verdade, esse aumento de temperatura é que tem, na verdade, feito muito da variabilidade climática que nós temos visto ao longo desses últimos anos, 20, 30 anos. O clima, efetivamente, está mudando porque está se adaptando a esse aumento da temperatura. Tá certo. Doutor Gilberto Natalini, com essas mudanças climáticas, nós temos muitas alterações no planeta Terra. Dentre elas, qual a pior, ao seu ver? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que o professor é uma das maiores autoridades do mundo em estudos de aquecimento global e mudanças climáticas. É um orgulho para o Brasil ter o professor Tércio Ambrise como representante nosso da comunidade científica internacional, porque ele sabe demais do assunto, é estudioso e é nosso amigo, o que é importante também. É um orgulho para outra sustentabilidade recebê-lo aqui. É uma pessoa simples, é uma pessoa que fala para o mundo inteiro e você vê isso é muito importante, a humildade, a simplicidade dele. Mas o que eu queria colocar, antes da gente responder a sua pergunta, é que o professor falou que subiu 1 grau desde a invenção do motor a petróleo, a combustão, combustível fóssil até agora. Subiu 1 grau. Aí as pessoas falam, mas é pouco, é pouquinho, 1 grau não é nada. E outros falam, não, mas os Estados Unidos está com uma neve terrível, um frio, vocês estão... Então, na verdade, professor, esse 1 grau que subiu é a média geral da temperatura do planeta. Somando todos os continentes. Às vezes pode estar frio em determinada época, mas a média geral do ano vai aquecendo a cada ano, não é isso, professor? Na verdade, muito bem colocado, professor Gilberto. Na verdade, o que acontece é que algumas regiões do globo, tipo lá na Ásia, norte da Ásia, as temperaturas subiram de 4 a 5 graus. Entendi. Outras subiram 3, outras outras subiram 2. mais, outras subiram menos. Exatamente. Então, a gente pegando na uma média dos global é que você né? pode dizer que subiu em torno de 1. Entendi. Mas em diferentes regiões subiu muito mais. E aí o impacto, obviamente, é muito mais intenso. E outra coisa que a gente ouve muito falar, porque como eu ando muito pela minha, tanto como médico como vereador, eu ando muito. Às vezes eu ando 200 quilômetros por dia nessa cidade, trabalhando. Então, dirige. Não, eu tenho quem dirija por mim, senão eu já tinha morrido, Mas eu vou no carro, a gente vai trabalhar, mas ando muito. Eu vou para os bairros, vou aqui, vou ali. Hoje eu já estive lá no Riviera Paulista, que é um bairro do extremo sul, vendo exatamente a represa do Guarapiranga e visitando 9 nascentes que têm que ser protegidas ali, que vertem água para dentro da represa. É um bairro de mata, que querem mudar o zoneamento e tem o perigo de destruir aquilo. Então, a gente anda muito. Aquilo tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Sim. Mas a outra coisa que o professor pode esclarecer também, alguns falam assim, mas 1 grau é muito pouco. 1 grau? 1 grau não é nada. Então, o que esse 1 grau trouxe de ruim para o clima do planeta, professor? É verdade. 1 grau é pouco? 1 grau? Não. Quando você pensa em termos globais, 1 grau é muito. É uma quantidade de energia na atmosfera muito grande, num período muito curto. Veja que nós estamos falando aí em 100 anos. Muita gente até comenta do aumento do CO2. Não, no passado ele já esteve lá em cima. Verdade. Há 23 milhões de anos atrás,
era 10.000%. Eu não era nascido. Não, Nem eu, A nem Priscila eu. já era nascida, eu não era. Não, eu não. Mas veja, e nos últimos, isso com dados de paleoclima, né, que você pega testemunhas de gelo, nos últimos 800 mil anos, né, a média da concentração na atmosfera ficou em torno de 280, 285 partes por milhão. Uhum. De CO2. De CO2. Né? De lá para cá, veja, o ano passado nós chegamos à marca de 400 partes por milhão. Eu li algo em torno de 650. Não, 650 são as projeções futuras. Ah, tá. Né, hoje, se você medir 400 partes por milhão, Tá. em 100 anos nós aumentamos quase 40%, aquilo que não havia aumentado em 800 mil. É muita coisa. É muita coisa. Né? E aí sim, veja, nós o que fizemos foi acelerar, né, o aumento da temperatura em função desse acúmulo de gases. E com esse aumento da temperatura, nós temos muitas mudanças climáticas, né? Tem derretimento de geleiras e por aí vai. Ao seu ver, doutor Gilberto Natalini, o que é o pior que está acontecendo agora? Olha, o que acontece com essas mudanças climáticas são as alterações no ciclo das chuvas, né, das águas. Então, são estiagens muito prolongadas, muito longas, como nós tivemos aqui, né? Estamos vivendo aqui. Ou então, quando a chuva vem, ela vem numa quantidade que a gente pede, pelo amor de Deus, para São Pedro parar, que é muita água num lugar determinado e muitas vezes fora do lugar que tem que chover. Chove onde não deve, não é isso, professor? Então, esses são os principais problemas. Um outro problema grave que existe também, que eu acho que existe, é com essa questão da mudança do clima, você pode produzir desertificação, quer dizer, vai produzir desertos e alterações, por exemplo, uma coisa que pode influir na vida das pessoas terrivelmente é a quebra da produção agrícola, porque cada pouquinho que aquece, você tem um problema com as sementes, com a germinação, com a polinização. Então, na verdade, afeta a vida da gente como um todo. Deserto de um lado e inundações de outro, né? Porque nós vemos também que com o derretimento das geleiras, o que dizem por aí, né, é que os litorais, na realidade, vão desaparecer. É isso? Na verdade, o derretimento das geleiras, ele contribui, mas até de uma forma muito pequena. Né? Porque, na verdade, é o princípio... Ah, é pequena? Porque é o princípio de você pega seu copo de água, enche de gelo, né, ele fica cheio. Quando o gelo começa a derreter, não necessariamente o seu copo transborda, né? Na verdade, aquele gelo, ele ocupa um espaço dentro da água. Ele derrete, ele aumenta um pouquinho, mas não muito. Quem realmente contribui é o degelo das montanhas, né? Porque as montanhas mais altas têm gelo, né? À medida que está aquecendo, esse gelo está derretendo, e aí é essa água que vai para os oceanos, né? E acaba contribuindo. Mas o grande contribuidor ainda não é esse. Ah, não? Qual não. que é? É a expansão térmica, que é o princípio da panela de água no fogo. Quando você liga a panela de água no fogo, o que acontece? Ela começa a borbulhar, porque tem uma troca de calor, e se você esquecer ela ali, ela não transborda? Não. Seca eventualmente, mas primeiro ela transborda, porque ela expande. Tá. E o que está acontecendo é que os oceanos eles estão absorvendo esse calor a mais da atmosfera e estão expandindo. Então a expansão térmica do oceano, aliada ao derretimento, né, das calotas e também do gelo nas montanhas, é que tem feito os oceanos subirem sistematicamente. E esse aumento tem sido de 2 a 3 centímetros por ano. Então esse risco dos litorais desaparecerem realmente é algo real, né? Ah, sim. As projeções futuras que os modelos dão, baseado na informação de que se continuarmos a continua a aumentar o CO2, a Terra vai aquecer, projetam em torno de 0,5 a 1 metro acima do nível do mar. Né? Até o final desse século. Até o final desse século. Aí você pode, de novo, como o vereador nos colocou, mas isso pode parecer pouco. Não é pouco, porque agregado a isso, né, você não só perde isso, mas tem toda a variabilidade do próprio oceano. Então você vai perder grandes costas e muitas ilhas, né? Você imagina o Rio de Janeiro, né? Se o mar sobe 1 metro, a água vai entrar para dentro da cidade. Vai entrar. Ou, por exemplo, a cidade de Macaé, que é um nível muito baixo. Exatamente. Hoje, já, quando a água dos rios, lá quando chove, tem dificuldade de escoar, porque a cidade é baixa. Se o mar subir mais, vai entrar para dentro da cidade, quer dizer,
toda a costa do Brasil, Pernambuco já está acontecendo um pouco um fenômeno, né, de o mar entrar e outros lugares do mundo. É verdade. Doutor Gilberto Natalini, o senhor que é de São Paulo sabe bem o que eu vou dizer agora, né? Nós tivemos esse verão, dezembro, janeiro, nós tivemos temperaturas aí de 39 graus, coisa que anos atrás aí não tinha aqui em São Paulo, né? São Paulo, que é conhecida como a terra da garoa, hoje, quando no verão, é a terra do sol que racha mesmo, né? O senhor acredita que até que temperatura que a gente consegue viver? Ah, mas aí, acima de 40 graus a gente já tem problemas de saúde, né? Acima de 40 graus, quer dizer, o ser humano, o corpo humano, a temperatura ideal para ele é entre 20 e 30 graus, 35 já é. O problema não é conseguir viver, o problema é que os organismos das pessoas, principalmente os idosos e as crianças, desidratam com a temperatura alta, você tem problemas respiratórios, você tem uma série de problemas cardiológicos, você tem uma série de questões fisiológicas, quer dizer, não é que a pessoa vai fritar no tempo, entende? Não é isso, é que a fisiologia do corpo, ela se altera toda com temperaturas acima de 40 graus, né? Esse dia eu fui no Rio de Janeiro, até não acreditei no termômetro, professor. Não acreditei. Quanto que estava? 48 graus. 48 graus. É real, aquilo é real. É a sensação muito térmica. Próximo, é muito da sensação térmica. Na verdade é que muitos desses termômetros da cidade estão muito próximos à superfície, e aí com uma temperatura mesmo do sol incidindo no solo e o solo liberando calor, aí soma as duas, 35 com mais 10 graus dá 45, pois 48. Você imagina. Aí fica impossível economizar energia, Não, né? Porque o ar-condicionado fica lá 24 horas ligado. Mas a gente na rua não tem ar-condicionado. Na rua não tem. Então você veja o seguinte, a cidade como São Paulo, que é toda impermeabilizada com cimento e com asfalto, Exato. o problema se agrava. Porque a temperatura, o aquecimento, cada vez o verão está ficando mais quente. E numa cidade como São Paulo, a produção, que o professor Tércio também estuda muito e leva muito em conta no seu estudo, das chamadas ilhas de calor. Por exemplo, se você pegar num dia quentíssimo, você medir a temperatura no Brás, que é tudo cimentado, ou em Parelheiros, tem vezes que dá 10 graus de diferença entre um lugar e outro. Então aqui tem tudo para a gente sofrer mais, porque nós temos poucas árvores, porque nossas águas são muito mal cuidadas, porque existe a questão do cimento, do concreto, do asfalto, que potencializa, aumenta muito a irradiação do sol sobre as nossas cabeças. Então, é complicadíssimo. Com certeza. Daí a nossa luta enorme para a gente permeabilizar a cidade de São Paulo, reflorestar a cidade de São Paulo. É uma luta assim de gigante para você plantar mais coisas e tirar cimento e asfalto da terra de São Paulo. Verdade. Professor Tércio, a tecla já foi muito batida, né, na questão dos problemas causados na utilização das energias não renováveis, né? Se nós sabemos a problemática que é utilizar o petróleo, o carvão mineral, hoje em dia já existe o biodiesel, né? E por que ainda usamos, por que a Petrobras ainda fornece para a gente a gasolina que vem do diesel, né, do petróleo, aliás, que vem do petróleo, e não o biodiesel em si? Na verdade, não precisamos nem culpar só a Petrobras, né? Existe todo um lobby das grandes empresas petroleiras do mundo, né, que obviamente favorecem o produto que elas querem vender, que é o petróleo e, consequentemente, a gasolina, né, e com isso a utilização para os carros. Existe hoje tecnologias renováveis já aplicadas, né? Quais são elas? Na verdade, existe a parte de energia fotovoltaica, você tem as fazendas de vento, né, que são a energia eólica. Você citou bem o biodiesel. O Brasil tem o etanol, né, que é da cana-de-açúcar, sustentável, né? Exatamente. Né, tem tudo isso. Mas veja, até ontem eu estava assistindo uma palestra interessante do Will Sauer, lá do Instituto de Energia e Ambiente, lá da USP, e ele estava lembrando de que logo no início, né, Benjamin Franklin ele já tinha desenvolvido um motor elétrico, né, e um estudante dele, né, que estava com ele, um auxiliar, foi que achou que aquilo não era o caminho, e aí se separou do Franklin e montou uma fábrica desenvolveu o motor a combustão, né, que na verdade o estudante dele era o Henry Ford, e que se tornou um grande
né, indústria de automóvel. Então, veja, a ideia de usar energia elétrica, claro que o Franklin já estava ligado a isso, estava lá no início. Hoje nós estamos retornando a isso, e aí a indústria petroleira está, de certa forma, reagindo a isso, né? Nós temos os carros a elétricos, os carros híbridos e tudo mais. Mas você vê que o grande incentivo ainda é para o consumo de combustíveis fósseis ou a gasolina. Tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com ultra sustentabilidade, falando do aquecimento global. Até já. Os alimentos são, antes de tudo, fontes de energia. Tanto que a Organização Mundial de Saúde nos alerta, a maioria dos problemas de saúde é causada pela deficiência de nutrientes. Mas eu tenho uma boa notícia. Para suprir essa deficiência, você já pode contar com os suplementos, vitaminas e minerais Sidney Oliveira, que ajudam a reforçar as defesas do organismo e a proteger a sua saúde. Linha Sidney Oliveira. Mais qualidade e energia para a sua vida. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Inevitáveis. Seu corpo sob medida. Voltamos com Ultra Sustentabilidade. O tema de hoje é aquecimento global. Eu recebo aqui no estúdio o médico e vereador, Dr. Gilberto Natalini. Muito obrigada pela presença. É uma honra para mim estar aqui. E recebo também o doutor e professor Tércio Ambrise, professor da Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre o avanço, né? A indústria acompanhar o avanço tecnológico, né? As condições climáticas e tudo mais. Nós tivemos um caso recente da Fujifilmes. Lembra da Fujifilmes que fabricava rolo de máquina fotográfica? Claro. Com a chegada das máquinas digitais, a Fujifilm faliu. Você acredita agora assim que agora com essas ideias aí de fazer carros elétricos, o medo dessas grandes indústrias automobilísticas é justamente não conseguir acompanhar e chegar à falência? Olha, quando a gente trata de mudanças climáticas, a gente sempre usa algumas palavrinhas. Uma delas é vulnerabilidade, adaptação e mitigação, né? Então, eu acho que para essas indústrias, às vezes, com o avanço da tecnologia, então elas começam a ficar vulneráveis. Mas como que você resolve isso, né? Assim como na mudança do clima? Através da adaptação, né? Então você se adapta a isso e depois você mitiga, quer dizer, você primeiro faz a adaptação e depois você começa a trabalhar em como você pode produzir algo que esteja em linha com o que está sendo desenvolvido, né? Então, mudanças climáticas e o desenvolvimento da indústria, eu acho que caminha um pouco mesmo nessa mesma direção. Tá certo. Doutor Gilberto Natalini, qual é o país que mais polui? A China. A China? Que mais emite a China, depois os Estados Unidos, a Rússia. O Brasil, se nós formos levar em conta as queimadas, o Brasil está em quarto lugar. Quarto lugar? Se somar, porque os outros países, a China, por exemplo, emite por queima de carvão ou de óleo diesel, da produção industrial deles, né? E também da produção de energia, de consumo de energia. Os Estados Unidos é um consumo enorme de carro, aquele monte de carro, aqueles carros enormes, né? Parece umas bacias que eles andam, e também emite, é o segundo. A Rússia também é muito emissora. E o Brasil, se somar o que a gente emite através dos carros, das termoelétricas, da indústria, com as queimadas, que nós somos criminosos de... Esse ano teve quase 40 mil queimadas, está tendo, no ano passado, tá certo? 40 mil focos de queimada, ou seja, o país todo pegando fogo, e isso emite, né? Agora, eu queria só, se você me permite, claro. Professor, assim, muita gente fala também, eu estou falando isso porque o telespectador que está nos assistindo,
ele também, às vezes, pode pensar isso. Bom, mas vem esse pessoal querendo substituir, querendo acabar com o uso do petróleo, vai falir o mundo inteiro. Como é que nós vamos viver? Quer dizer, na verdade, a grande sabedoria do ser humano é, diante de uma dificuldade, ele dá o salto por cima. Ou a volta por cima, como dizia o Paulo Vanzolini, né? Levanta, sacode a poeira. Então, o que nós precisamos, o que o mundo está procurando? Novas formas de energia que substituam o combustível fóssil, que substitui o petróleo, porque já está comprovado, embora poucos chamados céticos digam que aquilo não existe, que aquecimento global é invenção dos cientistas, tá certo? Dos políticos, para amedrontar o povo. Não, aquilo existe, está provado, comprovado, e o petróleo é o grande vilão. Então nós precisamos substituir, porque nós não vivemos sem energia. Olha, o estúdio, né? Tudo é energia, o nosso corpo é energia. Tudo é energia. Então, energia do sol, energia eólica, energia dos ventos, energia do biodiesel, energia elétrica, é toda uma questão hidroelétrica, né, chamada, são um monte de coisas, porque o petróleo tem que ser substituído. Isso não vai causar quebradeira em empresa, isso não vai causar desemprego, só nós vamos substituir uma forma de viver por outra forma de viver, na sabedoria que a humanidade tem. Só que está muito lento. Por que está lento? Está lento porque... Para os países menos favorecidos. Né? Tecnologias, uma das coisas que tem emperrado muito essa discussão. A USP, a Universidade de São Paulo. Doutor Gilberto Natalini, agora há pouco nós falamos sobre o desmatamento, né? As nossas florestas estão perdendo lugar aí para agricultura, para venda ilegal de madeira, enfim, está acabando a floresta. Por que isso acontece, né? Nós não temos satélites que fiscalizam, por que o governo permite isso? Eu acho que o governo não tem força para segurar esse tipo de ataque, né? O que ataca as nossas florestas, principalmente hoje, é o agronegócio, a plantação da soja, a criação do gado. O professor Antônio Nobre, que o doutor Tércio conhece bem, deve ser inclusive amigos, ele fez uma matéria dizendo que em 40 anos, olha só, olha que número, foram derrubados 42 bilhões de árvores da floresta amazônica. Ele publicou isso. 42 bilhões de árvores. Olha aqui, olha a coisa, né? Você entendeu? Então, o governo tem até vontade, até houve uma queda de desmatamento, mas o governo brasileiro, ele tem dificuldade de gestão em tudo, inclusive no controle do desmatamento. Por maior que seja o esforço de técnicos e tal, mas e também aí a ilegalidade, o pessoal mais criminoso, mais, né, ataca de uma maneira igual cupim. Então o governo não tem pernas, não tem gestão para controlar os desmatamentos. Aí ainda aprovou na Câmara Federal o novo Código Florestal, que é devastador, diminuiu o tamanho das matas ciliares, desprotegeu as nascentes, diminuiu as matas dos cucurutos lá dos morros, entendeu? O novo Código Florestal, o antigo era muito melhor. E o governo brasileiro não teve força, diante da pressão dos grandes produtores rurais brasileiros, de fazer um Código Florestal melhor. Houve um retrocesso, uma piora na lei florestal do Brasil. É bem complicado, né? Em São Paulo nós tivemos a inspeção veicular, né? O que na época causou muita polêmica, porque mexeu no bolso do cidadão, né? Mesmo assim, durante a época da inspeção veicular, muitos caminhões aí soltando aquela fumaça preta continuavam rodando, né? Isso daí hoje não continua mais e tem alguma medida que vai ser tomada para ter esse controle? Olha, por mim não tinha acabado a inspeção veicular. Teria que continuar. A inspeção veicular tirou 25% tanto dos gases de efeito estufa quanto dos gases poluentes para a saúde humana do ar. A inspeção veicular de São Paulo. A administração atual achou por bem, fez uma promessa de campanha, achou por bem acabar com a inspeção veicular e acabou. Então nós perdemos aquele controle que não era total, mas ajudava a cidade a diminuir as suas emissões. Eu tenho lutado muito, até na justiça, para voltar esse instrumento. É uma coisa antipática? De fato é, as pessoas não gostam de levar o carro para fazer a revisão, mas é uma necessidade do cidadão paulistano de ter uma melhoria das suas condições através do ar um pouco mais limpo. A inspeção ajuda nisso. Com certeza. Professor Tércio, o protocolo de Kyoto, ele teve algum resultado positivo?
Olha, de certa forma, sim, né? Primeiro, ele acabou fazendo com que todos conhecessem, né, que a Terra estava aquecendo, que nós estávamos emitindo muito e que isso precisava ser contido de alguma forma. E aí, com isso, incentivou muito a ciência, né? A ciência começou a estudar em que proporção todos esses efeitos estavam ocorrendo. Os países tiveram que se juntar e disseram, veja, o Brasil não é isolado, nós temos vizinhos, temos Paraguai, tem Argentina, tem Uruguai, quer dizer, se algum faz alguma coisa, pode afetar o outro. Então, isso é algo global. Né? Então, quando a gente fala de emissões, fala de aquecimento, realmente é global. Né? Pode ser pontuais em algumas regiões, mas de qualquer forma os efeitos são globais. Eu acho que o protocolo de Kyoto foi um primeiro passo, né, para que todos tivessem essa conscientização e testassem, na verdade, quanto que os países poderiam efetivamente chegar naquele nível de corte de emissões. Né? Eu acho que agora a discussão do segundo bom, nós precisamos melhorar aquilo. Ele pode funcionar, ele deve funcionar. Hoje nós temos os países mais poluidores, como o vereador Gilberto colocou bem, que os Estados Unidos, né, o próprio Canadá, que não tinha entrado, né, a Rússia, que entrou depois. Quer dizer, alguns desses países, a própria China, que saiu de lado no primeiro protocolo, e nessa não tem escapatória, já que ela se tornou a maior emissora global. Né? Então, eu acho que ele foi bom, né, ele suscitou essa discussão entre todos e vem suscitando isso, e agora nós temos que pensar em discutir esse novo protocolo, né, para que ele realmente seja efetivo, porque o que nós estamos presenciando hoje, e aí toda essa discussão de secas, de calor, né, de muita neve nos Estados Unidos, muita chuva em outros países, isso tudo está relacionado. Então nós temos que pensar o que queremos para o nosso futuro. Com certeza. Doutor Nataline, a responsabilidade do aquecimento global é da indústria, é do governo, é da população? De quem que é? É da humanidade. A humanidade tem responsabilidade nisso, porque todo mundo quer pegar o seu carrinho e queimar o seu petróleo, tá certo? Todo mundo quer que a luz chegue em casa e muitas vezes para chegar a luz em casa é preciso ligar geradores que são a diesel, né? São Paulo, 4 horas da tarde, o número de geradores que são ligados nos condomínios, porque se não ligar esses geradores, a distribuidora não consegue, a produção de energia não consegue, vai ter apagão. Então, ligam-se geradores ali, por exemplo, na Berrini, eu já vi, são dezenas de geradores. Tudo isso joga para cima gás de efeito estufa, gases do aquecimento global. Então, a culpa é de tudo. Agora, tem a escala. A primeira responsabilidade, eu não quero dizer culpa, eu quero falar responsabilidade. Tá. A primeira responsabilidade são dos governos. E nesse ponto de vista, os governos estão devagar. É o que o professor falou, os mais ricos querem cobrar dos mais pobres. Agora, quando aquecer e a coisa ficar feia, aquece para o pobre, aquece também nos Estados Unidos. Quer dizer, eles estão sofrendo lá as consequências também. É democrático o aquecimento global, as mudanças do clima, as coisas ruins desse processo, é democrático. Tanto por mais. Onde que o rico vai se esconder? Tá certo? Ele não pode entrar num buraco de tatu ou pegar um avião e ir para a Lua, ele vai ter que segurar aqui. Agora, então o governo, aí o setor produtivo, que é indústria, que queima petróleo, que é o comércio, que também gasta energia e tal, produz muito resíduo, e a agricultura, que vai desmatando igual maluco, né? Que vão brigando por causa de meia dúzia de cabeça de boi, eles querem saber de derrubar as florestas. Então, depois disso, nós cidadãos temos responsabilidade. Cada um de nós temos que entender que para viver nós estamos queimando combustível fóssil e aquecendo o planeta. Como que nós vamos fazer para que isso é uma conversa. E esse programa faz parte dessa conversa. Isso é que é bonito. Nós estamos aqui com um dos maiores cientistas do Brasil, uma jornalista capacitada e um curioso, conversando com os telespectadores sobre esse assunto, quer dizer, ajudando a esclarecer. Isso que é o bonito do processo. O senhor teria informações de quanto que o governo brasileiro teria que investir em dinheiro para começar a mexer os pauzinhos lá para melhorar essa situação? O senhor tem essa informação, professor, o número? O governo brasileiro, olha, há alguns anos atrás, acho que faz uns 3 anos, teve o relatório Stern em inglês que estava projetando que para a mitigação nós precisávamos em torno de
2 a 3 trilhões de no dólares. mundo, né? No No mundo. mundo, Né? O do Brasil, obviamente, nós somos muito muito beneficiados, né, por Deus, digamos assim, porque nós não temos grandes desastres aqui, nós temos um clima extremamente agradável, que vai desde o tropical ao subtropical, né? Nós temos plantações que se adaptam muito bem, né, às várias condições de clima, produzimos quase tudo em termos de frutas, vegetais e outros. Né? Portanto, para o que o Brasil possa investir, eu acho que não é muito não. Eu acho que um investimento da ordem de alguns bilhões para as diversas áreas já seria mais do que suficiente. Isso obviamente não ocorre. Né? Esses gases que se acumulam na atmosfera, né, o dióxido de carbono, o metano, entre outros aí, eles vão ficar lá para sempre ou ou essas moléculas elas podem quebrar e eles irem se propagando aí com o tempo, se o mundo aí parar de emitir gases aí para cima? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o tempo de residência deles, que nós falamos, né, do CO2, por exemplo, é da ordem de séculos. Séculos? Então, se nós pararmos hoje, vamos, a partir de hoje, zerar. Congelar a emissão. Né? Nós ainda vamos ter as consequências por alguns anos, por alguns séculos. 100, 200 anos. É muito tempo. Ou seja, a gente não pararia, se a gente controlasse a emissão hoje, nós não imediatamente íamos parar o aquecimento da atmosfera. Ela ainda ia continuar até ficar num patamar estável. Né? Por isso que nós temos que tomar as decisões hoje. Porque cada vez que nós retardamos isso, você acumula mais. Acumulando mais, os efeitos continuam mais para o futuro. Então, o mais triste, né, professor, é que nos últimos anos, essa emissão de CO2, com tudo isso que a gente sabe, ela tem aumentado. A humanidade está aumentando a emissão ao invés de diminuir ou zerar, como ele disse. Isso que assusta a gente, entendeu? Quer dizer, é muita irresponsabilidade dos comandantes do mundo, né, dos comandantes globais, deixar que esse negócio continue aumentando com todo o estrago que o professor está dizendo que vai estar fazendo no mundo. Sabe qual que é o problema? Porque é bem provável que hoje quem está vivo não vai ver o que vai acontecer lá na frente. E quem está vivo hoje, causando o aquecimento global, não está se preocupando com os filhos, netos e bisnetos que vão vir, né, as gerações futuras. Eu me preocupo, eu posso não estar viva lá na frente, mas eu vou ter netos que vão estar vivos, né? Então a gente tem que se preocupar realmente. Agora, doutor Nataline, o senhor que é vereador aqui em São Paulo, né? O que a cidade de São Paulo está fazendo aí para amenizar o problema, para reverter esse quadro? A cidade de São Paulo foi pioneira, aprovou uma lei municipal de mudanças do clima, que não está sendo cumprida. E por que não? Porque a prefeitura, porque o poder público é relapso. É relapso. Mas se a lei foi aprovada... Não está cumprindo a lei, praticamente nenhum dos seus itens. E qual que é essa lei? Como que funciona essa lei? A lei, ela trata de todas as medidas que São Paulo tem que tomar para diminuir a emissão de gases de efeito estufa da cidade de São Paulo. 70% das nossas emissões é do escapamento dos carros. Tá. Então uma das coisas que seria a inspeção veicular, cortou. A inspeção veicular é você, por exemplo, mudar o motor dos ônibus, o combustível dos ônibus da cidade. Para biodiesel, por exemplo? Para biodiesel, para elétrico, para álcool, para... Começou a fazer isso, parou, porque disse que isso não valia a pena e tal. Plantar árvores na cidade, nós íamos plantando 200 mil, ano passado plantaram 14 mil. Nós íamos plantando 200 mil por ano nos últimos 6, 7 anos. Então, era uma série de questões que deviam ser feitas que, infelizmente, a cidade de São Paulo, que já foi melhor nesse aspecto, está deixando a desejar, para a nossa tristeza, para a minha tristeza e a tristeza da população de São Paulo. É uma vergonha, né? Porque se foi aprovado e não cumprem, é realmente uma vergonha. Bom, mas agora chegou o momento de eu chamar um grande amigo, o Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, que tem uma palavrinha para nos dar. É com você, Sidney. Minha querida amiga Priscila Mortes, meu grande amigo, médico e vereador de São Paulo, Dr. Gilberto Nataline e o que eu estou conhecendo hoje, Dr. Terson Brise, professor da USP, né? Olha, esse programa é muito importante. Acho que, Priscila, como tudo que você faz, o Ultracão, eu acho que o Ultra Sustentabilidade é um programa da maior importância, porque vocês veem, essa questão que o Dr. Terson falou agora, por exemplo, que a emissão de CO2, que é 200 anos na atmosfera, quer dizer que se nós corrigirmos o problema hoje, por mais 200 anos vamos viver com aquecimento global. Então, assim,
é isso que o Dr. Gilberto Natalini, que ele é do Partido Verde, é um grande defensor. Ele é médico, mas é um grande defensor das causas ambientais. Já tive eu a oportunidade na minha casa, no seu escritório, de conversar por horas e horas. Ele é autor, inclusive, de livros sobre o meio ambiente, né? Então, um problema grave, isso, a questão da lei do município, né, que não está sendo cumprido, né, essa questão da emissão dos gases de caminhões, de automóveis também, né, a questão dos ônibus, que tem que ser elétrico, tem que ser a gás, tem que ser a biodiesel, para quê? Para ter uma menor emissão de gás CO2 para a atmosfera, né? E eu não sabia que o problema, eu achava que era mais rápido, que nós temos que começar a ver hoje para ter uma melhora daqui a 200 anos. Então, estão matando o planeta. Não é só o Brasil, existem problemas mundiais. A China hoje é um país que eu já visitei várias vezes, é uma catástrofe. A emissão de poluição de gás e tudo, né? O próprio Estados Unidos, como é o maior consumidor, tem problema. A Nova Zelândia tem muito problema por causa da grande criação de carneiros, né? É uma quantidade enorme e o carneiro, a flatulência, leva também a acúmulo de gases que acumula na atmosfera, que atrapalha. Então, assim, a gente tem um problema mundial. Mas o caso do Brasil, principalmente, essa questão, o caso da cidade de São Paulo, vamos falar, né? Olha, agora há pouco estava trovejando muito aqui. Ontem nós tivemos, hoje é sexta-feira, mas na quinta-feira, vocês viram as barbáries que teve de problema de enchente. Então nós temos muita chuva na cidade de São Paulo, mas não tem planejamento, porque não plantaram árvores. Tá lá, a Cantareira está daqui a poucos quilômetros, aqui do meu lado direito está a zona norte de São Paulo, né? Nós temos falta de água, um reservatório com 10% de água usando esse volume morto, porque não tem água. Nós temos casas hoje em São Paulo que depois das 6 horas da tarde até as 8 horas da manhã não tem água. E aqui do lado, a 2 quadras aqui, ontem tinha pessoas aqui afogadas no meio dos carros, perderam os seus carros, tudo flutuando, daqui a 2 quadras. Então, infelizmente, é uma falta de planejamento. Vocês viram aí anunciar que só na Cantareira o desmatamento tirou mais de 30 milhões de árvores, 30 milhões de árvores, por invasão, por invasores que entram,
ela planta uma árvore aqui da Mata Atlântica, e a gente vai ajudar a plantar árvore para eles dormir, entendeu? Quando chove lá, não dá enchente, eles chocam nas árvores, né? Então, assim, é isso que tem que fazer. Então, doutor Gilberto Natalini, tá? A hora que o senhor quiser conversar com isso, eu sei que o senhor é uma pessoa séria, honrada. Eu votei para o senhor para governador, voto para o senhor para vereador. Ao que o senhor for candidato, eu voto, porque o senhor é um homem da maior seriedade. Se nós tivéssemos políticos com a responsabilidade, com a hombridade, a honestidade que o senhor tem, esse Brasil seria melhor, tá? Nós precisaríamos ter mais Gilbertos Natalines por aí. Então, olha, parabéns, Gilberto Natalini. Parabéns, como é que é o nome do doutor Terson Brise, né, que eu vi hoje o conhecimento que ele tem na área. E a você, Priscila Mortes, toca esse projeto, vamos ensinar essas crianças, vamos pegar ali Santa Isabel, Arujá, Guarulhos, a gente vai ali Mogi, a gente vai ali para aquela região ali, as mudinhas vão nascendo, eu vou comprar um carrinho para transportar até as escolas. Vamos falar com as diretoras, com as professoras, e na saída da escola vamos fazer as crianças plantar árvore, que aí nós vamos ter um mundo melhor, tá bom? Muito obrigado, já falei demais. Quando o Pernambuco abre as câmeras aqui, né, Pernambuco? Mas tá bom, eu gosto disso, eu gosto de falar para as pessoas, né? Porque eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Agora, só a minha parte não adianta, tem que os outros também fazer, né? Tem que ter mais gente interessada, tá bom? Tchau, pessoal, fica com Deus. Sidney Oliveira, muito obrigada. É com grande alegria que eu agradeço, em nome do médico e vereador Gilberto Natalini e também do professor Tércio Ambrise. Todos nós aqui agradecemos o abraço e enviamos para você também outro abraço, certo? Um abraço para você, doutor Sidney. Parabéns. Parabéns. E o tema de hoje, né, Sidney, como você está acompanhando o programa, é o aquecimento global, né? É um tema aí que muitos não estão se preocupando hoje, né? Como os próprios convidados falaram que existem muitos céticos que acreditam que isso é tudo papo furado, né? Mas não, é um problema realmente comprovado e que, olha, nós não sabemos qual vai ser aí o futuro das próximas gerações, né? Doutor Gilberto Natalini, como que o senhor imagina o planeta daqui 50 anos? Olha, as perspectivas não são boas, né? Porque nós estamos perdendo muito tempo em tomar medidas que são medidas fundamentais para impedir a continuidade da emissão dos gases, do CO2, do monóxido de carbono, do metano, são muitos gases. Então, os governos, a humanidade está perdendo a oportunidade de segurar o processo. Nós estamos perdendo a guerra, eu diria assim. Só que como eu sei que o ser humano sabe resolver os seus problemas quando a coisa aperta, eu acho que a humanidade vai tomar medidas e nós vamos caminhar na tecnologia para melhorar a coisa. Agora, o quadro não é um quadro tranquilo, é um quadro sombrio. Então, é isso que eu penso. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu luto muito para que a Prefeitura de São Paulo, né, o prefeito, a Câmara de Vereadores, a população, faça a lição de casa. Fazer a lição de casa significa permeabilizar a cidade, significa plantar muito verde na cidade, proteger as áreas verdes, trocar a matriz energética dos ônibus urbanos, são 17 mil ônibus, né, botar combustível mais limpo. Por exemplo, fazer o que o Rio está fazendo. São Paulo ficou para trás, professor. O Rio está alugando, a prefeitura está alocando 300 carros elétricos, vai fazer táxi de aluguel, assim, para mais de uma pessoa usar. Você pode chegar num canto, pegar aquele carro elétrico da prefeitura, ir para um outro canto, deixar no outro ponto, descer do metrô, descer no outro. Igual tem com as bicicletas aqui? Tem com a bicicleta. Essa coisa do carro tem nas cidades da Europa, o Rio está fazendo. São Paulo precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Então, são medidas que a cidade de São Paulo precisa desenvolver a energia fotovoltaica. A lei já diz, os prédios grandes, com tantos aquecimentos, tem que ter energia, tem que ter placa solar. Temos uma lei a que lei obriga de mudança isso? do clima, que não está sendo cumprida. E não está sendo cumprida. Não está sendo cumprida. Colher água de chuva para economizar água.
proteger as beiras de Mas o caso mananciais. não seria ter uma fiscalização? Peraí, esse prédio aqui não está... Mas isso tá é na lei, não tá isso, cumprindo, isso. multa? Quem tem que comandar isso é o senhor prefeito. Ele não está fazendo isso. Não está. A lei de mudanças do clima está na gaveta. Tanto é que eu tive que ir ao promotor público, ao Ministério Público, pedir ao Ministério Público que o Ministério Público faça cumprir a lei que nós aprovamos na Câmara Municipal. Claro, porque se é uma lei, se já foi aprovada, tem que cumprir. É uma omissão, é uma falta de consciência, na verdade é uma vergonha o que está acontecendo na nossa cidade com respeito a essas medidas das mudanças climáticas. Agora não é só na nossa cidade, né? No nosso estado e no nosso país. O professor pode dizer um pouco das questões nacionais, como estão indo, né? O senhor acha que está indo bem, professor, as medidas nacionais? Qual é a sua opinião? Olha, na verdade, um dos fatores de contribuição, né, que nós já colocamos aqui para emissões é o desmatamento, né? E esse desmatamento, ele começou a ser controlado e depois, hoje, já nos perdemos em relação a isso. Por outro lado, enquanto nós estávamos diminuindo o desmatamento, nós começamos a ligar as termoelétricas. Então, tudo aquilo que nós tínhamos ganho, nós estamos perdendo diretamente agora, né? E estamos desligando as termoelétricas por quê? Né? Todo mundo acusa o tempo, né? É porque São Pedro não fez chover. Mas nós também não cumprimos, não fizemos a nossa parte, né? Como que nós temos feito em termos de melhoria de reservatórios, de transmissão de energia, das energias, né, renováveis, né? Somente agora, muito recentemente, que o governo começou a investir nos parques eólicos, né? Fotovoltaico, nem pensar. O primeiro leilão que tivemos agora há pouco não teve nenhum tipo de candidato para se quantificar, porque não tem um incentivo do governo. Então, na verdade, essa parte energética o governo tem deixado muito em aberto, e o que me preocupa muito hoje é a discussão de como que vai ser o nosso futuro, efetivamente, né? Como que o Brasil vai se posicionar, por exemplo, na próxima COP, que está aí. Em Olha, dezembro. que é em dezembro, nós estamos em março, né? Não há nenhuma mobilidade ou movimentação no governo. Eu não vejo o Ministério do Meio Ambiente e outros que estão associados se moverem, né? O que está sendo feito? É bem Por complicado. que isso não está sendo colocado É um paradeiro. claramente para a mídia, né? Ou para os cientistas? Olha, nós falamos agora há pouco sobre a obrigação dos governos, das prefeituras, mas eu gostaria um pouquinho de conversar agora sobre a obrigação das pessoas, né? Você de casa, o que você que está acompanhando o programa agora, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, o que nós aqui podemos fazer para amenizar aí os efeitos do aquecimento global? O meu carro, ele é flex, ele funciona com gasolina e com álcool. Ok, eu posso começar a colocar só álcool agora, até porque a gasolina está lá em cima o preço, né? Estou colocando álcool. O que mais que eu posso fazer para tentar diminuir isso daí? Priscila, na verdade isso é extremamente importante. Aliás, para os telespectadores, é realmente importante. Nós temos muita coisa que nós podemos fazer. Até há pouco tempo nós dizíamos, olha, você tinha que ser mais sustentável, diminua o volume de banho, o tempo de chuveiro, né? Hoje nós estamos dizendo isso porque está faltando água, mas isso já fazia parte do consciente, da sustentabilidade em função do consumo, da reserva, de evitar gastos excessivos de energia, né? Então, chuveiro, o uso de carro, se você pode utilizar o transporte público, por mais ruim que ele seja hoje em dia, mas se dá para você usar um metrô, né, dá para pegar um ônibus, nem que seja para ir perto, mas ir de metrô. Você pegou metrô para vir aqui hoje, né? Eu peguei metrô, né? O trânsito hoje em São Paulo estava completamente Estava preso, né? Falou, travado. vou descer do carro, vamos pro metrô. Saí do carro, falei, olha, tô indo de metrô. Peguei o metrô e estava aqui em 25 minutos. Tá vendo? Né? Lá da Doutor Arnaldo. O que significa que de carro, com certeza, eu levaria 1h, 1h30 por baixo, né? Isso é importante, né? Além do mais, preservar o nosso ambiente, né? Será que está todo mundo efetivamente cuidando do seu jardim? Né? Será que nós estamos efetivamente consumindo produtos em que as indústrias se responsabilizaram em tratar aquilo de uma forma sustentável? Né? Eu acho como que a gente nós, faz para saber se consumidores, esses produtos vêm de uma indústria sustentável ou não? muitos deles hoje já estão no colocando rótulo. nas embalagens, no rótulo.
né? E isso é importante, nós temos que procurar. Vem escrito no rótulo, indústria sustentável, como que vem escrito? O produto tem um foi selo feito, também, tem um selo de sustentabilidade que você pode olhar. Ou a própria indústria fala, esse produto é isento de tal e tal e tal e tal coisa. Aí você vai lá e compra aquele. O que eu reparo muito é quando esse produto essa empresa não faz testes em animais. Isso é uma coisa que eu observo, Tem né? várias uma coisa mensagens, que eu observo. Mas, ó, plantar uma árvore. Você imagina se cada paulistano plantar uma árvore. Ah, mas aonde eu vou plantar? Vamos arrumar o lugar. Quantas que o senhor já plantou? Eu plantei 12 Muitas, mil né? árvores. 12 mil? Eu plantei. Em que lugar? Em vários lugares. Em São Paulo? Eu quase todo final de semana eu planto. Em São Paulo, na cidade de São Paulo. Praça, em parque, em beira de rio, em lugar que já tem mata. Eu tenho uma porta da minha casa. Eu vou plantando e vou fazendo os outros plantarem. Eu já plantei umas 200. Tá bom, já tá indo bem. Só na chácara do Sidney eu plantei umas 20. É que eu sou um pouco mais assim avançado na idade do que você. Quando você chegar lá onde eu tô, você vai ter plantado 12 mil também. Né? Mas existem várias maneiras de comportamento. Quer dizer, o professor falou. O fato de você tomar um banho mais rápido, você economiza água, economiza energia. O maior vilão da casa da pessoa para gastar energia é o chuveiro. Então você já economiza água e energia. Tá certo? Se você tomar um banho mais rápido. Se você fechar os chuveiros para se ensaboar e depois abrir para se enxaguar. É uma coisa simples que você está fazendo, colaborando muito. São milhões fazendo isso, você está colaborando muito para a sustentabilidade das coisas. E outras coisas que nós falamos, né? Ir a pé na padaria e voltar, deixar o carro, ter outros hábitos de coisa. Reciclar seu lixo, é importantíssimo reciclar seu lixo, porque o lixo também é um fator de emissão de gás de efeito estufa. Aliás, o lixo será o tema do próximo programa. É uma beleza, é isso mesmo. E nós já chegamos ao fim desse programa, eu quero agradecer demais a presença de vocês, Dr. Gilberto Natalini, médico, vereador de São Paulo pelo Partido Verde. Mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem eu te espero. Dr. Gilberto Natalini vai ser aí um participante frequente aqui do Ultra Sustentabilidade. Vocês vão ter que me engolir, como diz lá o técnico de futebol. Mas eu quero cumprimentar você, parabenizar pela sua performance e deixar aqui o meu carinho, o meu abraço a esse brasileiro. O Brasil está passando por grandes problemas, né? Grandes, a gente está com um pouco de vergonha do país, mas a gente vê o professor Tércio Ambrise, a gente pode dizer, eu me orgulho de ser brasileiro e ter um técnico, um cientista dessa envergadura falando em nome do nosso país. Um grande exemplo, né? Então, professor Tércio Ambrise, muito obrigado. Eu espero recebê-lo mais vezes aqui no Ultra Sustentabilidade. Eu tenho certeza que o que o senhor falou foi aí de extrema importância aí para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado para vocês. Obrigado ao vereador pelas palavras, mas eu gostaria que nós tivéssemos pessoas mais como o vereador Gilberto Natalini para defender o nosso meio ambiente, né, e fazer com que a nossa sociedade seja mais sustentável. Quem sabe esse programa inspire novas pessoas a serem assim. Deus quiser. Tá certo? Amém. Nos vemos na semana que vem com o tema do lixo, tá? Ultra Sustentabilidade. Até semana que vem. Um beijo para você e obrigada.